Isso aí, pessoal, boa noite. Aqui é o Jefferson, né? Como eu havia prometido, fazer aí essa série de vídeos para compartilhar, né, aquilo que eu venho estudando há tanto tempo e que eu vejo que é de grande importância para a gente. No decorrer, né, desses vídeos eu vou ir falando sobre isso, mas eu vou contar um pouquinho da minha história para que ilustrar um pouco o porquê que eu cheguei a isso, né? Eu tenho aí 34 anos de idade e desde pequeno eu tenho muito, como todos nós, né? Nós temos aí muitas crenças sabotadoras e também muitas crenças que fortalecedoras, né? Muitas coisas que nos ajudam. Então, desde pequeno eu me sinto capaz, né? Eu fui incentivado, né? Chamado de inteligente. Então, eu me sinto capaz e eu percebo isso, né? E porque realmente todos nós somos inteligentes, mas às vezes nós não nos vemos assim, né? Porque às vezes a gente foi programado, né? As nossas, pode chamar de paradigma, crenças limitantes, né? Vou chamar de o mapa e o território, né? Da eu gosto de falar programação, porque eu acho que fica bem mais intuitivo, porque todos nós hoje estamos aí acostumados com computador e tal, então é bem isso. É lógico que é um computador, né? O nosso cérebro ele é uma máquina muito mais complexa, mas fica de uma forma, dá para explicar como ele funciona de uma forma bem bacana usando essa linguagem de programas. Mas bacana. Então, beleza, eu cresci com esse senso, né, de que eu era capaz, que eu vou vencer, que, que eu sou inteligente. Então, muito bacana isso. E com outras crenças limitantes também, né, claro. Mas então, uma das crenças limitantes que eu tinha era que a maioria de nós, vamos dizer aí 90% das pessoas que vivem em países de terceiro mundo ou países que estão em desenvolvimento, tem essa crença sobre dinheiro, ou várias crenças ruins sobre dinheiro, sobre prosperidade. E eu, com certeza, tinha, porque nasci, né, e cresci numa família que não era rica, que não era tão abastada, né, financeiramente. Então, tem aquelas crenças, aqueles programas que ficam, que vêm ali desde a barriga da mãe até principalmente aos 7 anos. Tudo que a gente ouve, tudo que passa pela neurolinguística, que são os 5 sentidos, a gente sente, a gente ouve, tudo que a gente vê, tudo que a gente é, pode tocar, né? Tudo que a gente percebe, vamos dizer assim, tudo que a gente vê a nossa mãe e nosso pai falando, por exemplo, a gente vê, sente a briga, por exemplo, sobre dinheiro, uma discussão sobre dinheiro, a gente vê, a gente ouve. Então, tudo que passa pelos sentidos, né, por esses, principalmente esses 5 sentidos nossos, ou por um deles, né, vai programar, principalmente se a gente tem até 7 anos. Aí é programado imediato. Vai e fica como uma crença muito profunda. Então, a gente pode é, ramificar isso, né, expandir isso para todas as crenças que nós temos, sobre saúde, sobre alimentação, sobre exercícios físicos, sobre a financeira, né, sobre a parte espiritual. Então, tudo isso é colocado desde a barriga de nossa mãe ali. Depois a gente vai aprofundar um pouco mais nisso. Vou dar uma introdução bacana aqui pra gente. Então, beleza, eu vim com essa questão, esses problemas sobre dinheiro. Só que a partir de certo momento de minha vida, estudando, né? A partir ali dos, talvez, 18, 19, 20 anos, eu já entendia que dinheiro era importante, não era mal. Que os ricos não eram maus, né? Que dinheiro não é sujo, não é pecado, que é muito importante, que a gente pode fazer muito mais bem quando a gente é próspero, que realmente é totalmente possível ser próspero e honesto. A gente deve realmente ser próspero e ajudar muitas pessoas. Então é muito interessante como a gente muda, né, uma crença, mas com entendimento, né? A gente vai percebendo as coisas com o estudo. Porém, quando essa crença vem, né, da infância principalmente, ela faz parte do nosso paradigma, ou de nosso sistema de crenças, ou simplesmente ali nossos programas.
Então, para tirar isso do nosso subconsciente, existe um trabalho muito grande. Não é simplesmente entendendo que aquilo que a gente aprendeu na infância estava errado, estava equivocado, a gente mudando de ideia que vai acontecer. Então, seguindo a minha história, foi muito interessante, porque quando eu entendi isso, que o dinheiro era bom e que era importante para a nossa vida e tudo, quando eu entendi conscientemente, então eu comecei a buscar, né? Eu já falei, não, eu quero ser bem sucedido, então eu quero prosperar. E comecei a correr atrás disso. Pois bem, então foi aí que veio as grandes decepções. Como eu me sentia capaz e sabia que era importante, então eu fui estudar empreendedorismo, comecei a me arriscar. Então foi muito legal que um dos negócios bacanas de se conhecer, que, é, que a gente pode começar com pouca renda, é o marketing multinível, né? Muito em moda e hoje em dia. Só que com aquelas crenças minhas lá embaixo, né, no fundo, que dinheiro não era bom, que dinheiro não cai do céu, que dinheiro é difícil, tem que sofrer para ganhar dinheiro. Isso você pode colocar em qualquer área. Mas eu tinha essas crenças, né? E trabalho nelas até hoje. Então, com essas crenças, eu investi em várias coisas. Toda oportunidade de marketing multinível, por exemplo, eu entrava, arriscava, trabalhava, vendia um pouco, recuperava meu dinheiro, mas eu vi ali pessoas que entrou até depois de mim, né? E isso em qualquer negócio. Mas eu entrei em vários por causa disso, que eu sabia que era uma oportunidade bacana e eu sabia que dava para trabalhar e prosperar. Só que eu não conseguia, não ia, não dava resultado, eu me sabotava, dava preguiça, dava medo, dava timidez, dava tudo. Então, essa problemática, vamos dizer assim, que está no subconsciente, é que eu quero compartilhar com vocês, é que é o importante de a gente entender o porquê que isso realmente domina a gente. Então, bacana. Quando eu fui estudando isso, quando eu fui percebendo eu entendia, o negócio era interessante, eu já tinha analisado se o produto era bom ou não, e várias outras profissões também. Eu tinha capacidade, mas eu não entendia por que, eu sabia que era importante ou por que eu não conseguia agir. Aí foi quando eu comecei a aprofundar mais. Aí eu cheguei nesse conhecimento, que é a questão das crenças sabotadoras, de como trabalhar o nosso subconsciente, de que ele realmente ele comanda, ele que nos comanda. A gente acha que é o nosso consciente, que a gente escolhe conscientemente as coisas, e não é. O nosso consciente é em torno aí de 12 ou 10%, né? Alguns psicólogos, psiquiatras falam 12, outros falam 10%, mas enfim, se fosse 49%, quem comandava já era o subconsciente. Só que o subconsciente ou inconsciente, ele comanda 90%. Então é ele, a gente tem que entender tudo sobre ele, a gente tem que reprogramar ele, e a gente não tem esse conhecimento. Então por isso que é tão importante, por isso que você vai saber que é importante fazer exercício físico, você matricula na academia, às vezes paga, como eu já fiz, 6 meses adiantado e não vai, e falta. Por isso que você sabe que é importante estudar alguma coisa, algum curso para prosperar. Você não estuda, você não tem disposição para fazer. Você sabe que se alimentar direito, comer açúcar é um veneno, muito açúcar é veneno, refrigerante é veneno, tantas coisas que são venenos e a gente não consegue parar, é tão difícil para parar. Então, tudo aquilo, todo sucesso em qualquer área está relacionado com esses 90%. E a gente não tem essa informação, né? Pelo menos não tão clara como eu quero passar aqui para vocês. Se a gente estudar muito, a gente acha assim, mas são poucas pessoas que têm esse conhecimento. Então é por isso que a maioria de nós vacila tanto, esforça tanto e não consegue, não tem resultado. E a gente comunica com a gente mesmo de consciente para consciente. E não adianta nada, a gente vai estar comunicando, ou seja, quando eu decido, não, é importante ganhar dinheiro, é importante eu ir na academia. Isso é só 10%. Então isso aí não vai me mover a nada. Os 90%, se aquele programa, se essa decisão não bate com os 90%, não vou fazer. Se os meus 90%, ou seja, se no meu subconsciente está que eu sou uma pessoa sedentária, que fico assistindo televisão, eu tomo a decisão conscientemente de ir para a academia, de fazer academia, vou lá, empolgo num dia, né?
vou lá, faço matrícula e tudo. Só que o resto da semana, esses 90% me sabota. Então, eu quero explicar aí bem claro sobre essas duas partes, sobre as partes dos cérebros também relacionadas a isso. Então, continuando a história, eu fui buscar esse conhecimento. Então, comecei a trabalhar isso e hoje eu vejo a diferença, né, na minha vida. A diferença que faz a gente começar realmente a trabalhar em nós, né, a gente começar a conversar conosco mesmo, mas a linguagem correta, a linguagem do subconsciente. Que basicamente, vou passar vários exercícios, várias técnicas no decorrer das aulas, né, no decorrer desse compartilhamento que eu quero fazer. Mas basicamente o nosso subconsciente trabalha, ele responde a gente, ou seja, ele comunica com a gente, tem como comunicar com ele, né, tem como reprogramar, tem como colocar aquilo que a gente sabe que é bom nele, ele só vai entender, ele só vai ver se a gente trabalhar com ele basicamente com repetição e ou com emoção, porque ele é o reptiliano e o límbico. Então, eu vou até fazer um desenho aqui para vocês, né, mais ou menos, para a gente, para poder ilustrar um pouco e vocês perceberem, entenderem um pouquinho melhor. A outra coisa interessante que eu vou passar também para vocês, só que é um conhecimento bem mais profundo, então vou passar bem mais para frente, para que vocês cheguem lá e entendam, né, a ferramenta, o conhecimento e seja eficiente, né, seja eficaz na sua vida. Que é sobre o porquê que está esse cachorrinho aqui, mais ou menos desenhado, né? Eu vou explicar para vocês o que é isso aqui e o que ele faz de bom nesse tempo que você está assistindo o vídeo aí, seja 10, 15, 20 minutos que vai ser. Desculpa. Então vamos lá, pessoal. Eu falei sobre o consciente e o inconsciente. Eu vou desenhar aqui uma imagem sobre uma imagem da mente. Imagine que essa imagem seja a mente. Mais para frente a gente vai entender, ou se você já sabe, que a mente, ela não é o cérebro. O cérebro decodifica a mente. E a mente, ela não tem uma forma específica, porque ela é aberta. Por isso que existe o subconsciente coletivo, ou seja, a gente sente, a gente recebe intuição, né, do nosso meio, a gente sente o que está acontecendo no nosso meio, a gente sente o que está acontecendo às vezes com o nosso filho, com um amigo, e a gente recebe intuições também de ideias. Tem vários experimentos, né? Outra coisa que eu quero também deixar claro para vocês, que o que eu vou compartilhar aqui já é tudo provado cientificamente, por vários experimentos, né? Também ensinado aí pelos grandes sábios, né? Nas eras aí do mundo inteiro, da história, né, do mundo, principalmente também pelos sábios dos sábios, mestre dos mestres, né? Jesus Cristo, o que ele ensinou realmente foi sobre isso, né? Então a gente vai, conforme a gente vai estudando, entendendo, a gente vai percebendo a profundidade do que ele ensinava. Mas bacana, o que eu quero deixar claro para vocês é que tudo isso aqui já tem base científica e eu vou deixar, né, aqui abaixo nos comentários, aí na descrição, alguns links também para vocês aprofundarem estudo e tudo mais. Mas vamos lá, a nossa mente, ela, imaginemos, né, que ela seja um círculo, porque o nosso cérebro, ele entende muito bem por imagem. Se não tiver uma referência de imagem, seja, se for mais simples, melhor, mas seja qualquer imagem, ele não entende muito bem. Então a gente também precisa saber a linguagem do nosso cérebro para conversar com ele. Então, imaginemos que esse círculo, ele é a nossa mente. Bacana? Olha só 10% é consciente. Em torno aí 2%, alguma coisa assim, é uma faixa crítica. Bacana. Essa faixa crítica é uma faixa de proteção. Eu vou falar bem rápido, porque nos próximos vídeos a gente vai aprofundando. Então vocês colocam dúvida, né, aonde você quer que aprofunda mais e tal. Mas eu vou abranger um pouco aqui de onde a gente vai partir, aonde a gente vai chegar nessa introdução, e depois a gente vai aprofundar nas partes do cérebro, em cada uma delas e tudo. Mas bacana. Aqui é a mente, que não é o cérebro. Beleza. Olha só para vocês verem. 90% é subconsciente. Quem estuda na área de
psiquiatria, psicologia, fala subconsciente, fala inconsciente. Quem estuda aí as leis do universo, Bob Proctor e outros aí, eles falam subconsciente, mas né, fala subconsciente. Mas a nomenclatura não importa muito se é uma ou se é outra. Mas a questão toda, pessoal, que isso daqui é uma das coisas mais importantes que vocês têm que estar presente para isso, né? Conscientemente, muito importante. E no decorrer do vídeo, das aulas, vocês vão perceber o porquê que isso é importante. Mas já estou frisando desde já a importância disso daqui. Porque a nossa vida é controlada por isso daqui. 90%. Ou seja, né, aqui, os velhos exemplos. Eu entendi que refrigerante é um veneno. E que açúcar é um veneno. Vou ir para o refrigerante primeiro. Vou cortar refrigerante da minha vida. Bacana. Enquanto você não conseguir colocar aqui nos 90%, se for só consciente, ou seja, o nosso cérebro, o nosso neocórtex é que trabalha a parte consciente, analítica, é o cérebro inteligente. Então você estuda, você percebe, um médico fala, aí você fala, caramba, o refrigerante está acabando com a minha saúde, vou parar com o refrigerante. Bacana, tá aqui. Só que se você não conseguir passar para cá, você se sabota. Por isso que é tão difícil você conseguir parar de tomar refrigerante, é tão difícil ir na academia, é tão difícil prosperar, porque vai depender exatamente do programa que tem aqui. Você pode chamar de programa, pode chamar de mapa e o território, a diferença que tem do mapa, que não é o território. O mapa é o que são as suas crenças que vêm de infância, que vêm da sua família, que vêm do seu meio. O mapa é o seu paradigma, né? A nomenclatura também não importa. A questão é, toda essa programação aqui, ela vem desde a barriga de nossa mãe. Então é só a gente prestar atenção em nossa vida e ver. Pega as principais áreas, né, de sua vida e olha, eu estou com problema na parte financeira, estou com problema na parte de relacionamento. Eu acho que todo homem não presta, é a mesma coisa. Eu sou homem e acho que toda mulher é interesseira. Isso são simplesmente crenças que foram colocadas aqui. Então, isso que guia a nossa vida, isso daqui. Aí eu chego aqui com 15, 18, 20 anos de idade, e percebo, não, realmente, tem mulheres que não são interesseiras. Ou realmente, a maioria das mulheres não são interesseiras. Só que está programado aqui. Então, meus relacionamentos não vão ser bacanas. Eu vou punir as mulheres, não vou ter paciência, eu vou destruir aquele relacionamento. Simplesmente isso. Se for sobre financeiro, a mesma coisa. Dinheiro não nasce em árvore, né, o que é comum a gente encontrar nas famílias, né, de classe baixa. E é importante a gente saber que não é culpa dos nossos pais, porque eles trabalham isso daqui. Eu tenho que ensinar para o meu filho que não é fácil. Por quê? Não tenho conhecimento disso daqui, ó, que é o conhecimento que eu estou passando para vocês. Então, se você entende que isso aqui que comanda a sua vida e a das pessoas, de todos nós, você trabalha isso daqui. E é programa direto. Então, se você falar, dinheiro é difícil. Para o neocórtex, o que a gente acha? Vou falar para o meu filho, para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito, é muito difícil. O que eu penso, logicamente, com o meu cérebro analítico, que é o neocórtex? Eu penso, se eu falar isso para o meu filho, ele vai ser uma pessoa esperta, inteligente e vai trabalhar muito. Só que não é isso que acontece. Isso daí é que é o oculto dos ocultos, o escondido do escondido. Não é isso que acontece. Por quê? Porque eu vou estar programando aqui que dinheiro é difícil. Se eu programo que dinheiro é difícil, ele só vai querer fazer atividades onde ganhar dinheiro seja difícil. Acho que começou a clarear, né? Mas vai ficar mais claro e interessante mais para frente. Então, eu tenho que entender a linguagem do que comanda a gente, do que comanda a nossa mente, que é a linguagem do subconsciente. A linguagem dele é uma linguagem direta, não tem como fazer psicologia reversa com ele. E é isso que a gente faz, porque aí o que eu penso? Eu vou falar com meu filho que o mundo é difícil, ou que as mulheres fazem isso, ou que os homens são isso, para ela ficar esperta com os homens. Só que não acontece isso. Eu penso, eu vou alertar sobre os homens e ela vai ficar esperta para procurar um bom homem. Só que não é isso que acontece, porque a linguagem do subconsciente é diferente, é ele que comanda. Se uma mãe fala para a filha dela, todos os homens não prestam, procura direito e tal. O que acontece? Fica que todos os homens não prestam.
ela vai sentir atração por homens que não prestam, né? Não prestam é muito abstrato, mas é um termo tão comum, infelizmente, que vocês entendem. Então, ela vai sentir atração por homem que não presta, ela vai, ela vai achar que todos os homens não prestam, então ela não vai ver as qualidades dele, vai focar nos defeitos, então aquilo que a gente foca expande, então os defeitos vai expandir, então ela vai destruir o relacionamento dela, ou seja, a gente já entende as proporções disso. O que é programado aqui, né, eu estou falando verbalmente é PNL, ou Programação Neurolinguística, que vem dos 5 sentidos. Verbalmente, aquilo que a gente ouve, nossa mãe, nossos pais falando principalmente. E em todos os outros sentidos, a gente via nossa mãe brigando com nosso pai, às vezes por causa de dinheiro, ou qualquer coisa, e eles falavam aquilo. A gente sentia, né, sentia medo, sentia tristeza, né, todos nós sentíamos. Então, sentimento vira um programa. Então, bacana. Isso daqui acho que deu para clarear. Então, o consciente seria aí em torno de 12%, mas para ficar arredondado, porque alguns falam 12%, alguns falam 8%, alguns falam 10%, para ficar arredondado vou colocar 10%. Então, o consciente, ou seja, que é o nosso cérebro neocórtex, ele é responsável pelo seguinte, é responsável por analisar, ele é o cérebro inteligente. Os outros 2 cérebros que decodifica os 90%, que é o límbico e o reptiliano, eles são reativos. Então eles só reagem a esse programa. Tem um programa, ele roda. Se é um programa bom ou ruim, eles não querem saber, eles não têm essa capacidade, essa habilidade. Quem tem essa habilidade é o neocórtex. Então, você chega num momento da sua vida, o bacana era que, se você vai ser mãe ou pai, você já vai programar seu filho ou ensinar para ele já baseado nisso daqui. Você sabe que dinheiro é bom, honestidade, trabalho, prosperidade é boa, então você já ensina seu filho, né, já programa ele assim. Ele já vai crescer dessa forma. Bacana. E a gente que já está mais velho? Então, eu entendi que prosperidade é bom. Então, eu tenho que aprender a linguagem do subconsciente, porque ele comanda 90% de tudo aquilo que eu faço e que eu não faço. Eu vou lá, tento abrir um negócio, dá errado, porque eu não tenho ânimo, não tenho força, não tenho fé, e tudo isso está ligado com a programação aqui. Se essa programação está ok, a sua programação é de que você vai vencer, você vai ser próspero e tudo, se essa programação bate e você decide, nossa, eu quero prosperar, e tem essa programação que você recebeu da sua infância, pronto, casa as duas coisas. Então você abre o negócio, você levanta 5 horas da manhã animado, você vai trabalhar, você vai animado, você não discute com seu sócio, você não faz todas aquelas coisas que sabotam o seu negócio. Isso se você iniciar, porque na verdade a gente sabe o que acontece. Na maioria das vezes a nossa programação, principalmente sobre dinheiro, ela é tão pesada que a gente não tem coragem nem de iniciar alguma coisa. Às vezes a gente tem capacidade, intelecto, a gente tem boas ideias, a gente não tem a capacidade, não tem coragem de iniciar. Por quê? Porque isso aqui está nos controlando. Isso aqui controla a nossa bioquímica, ou seja, nosso ânimo, nossa preguiça, nosso medo, nossa timidez. Né? A gente pode tremer de medo ao ir fazer uma coisa que não bate com isso aqui. Pode tremer de medo, a gente pode dar dor de cabeça, controla toda a nossa bioquímica. A gente vai aprofundando. Bacana. E essa faixa crítica? Essa faixa crítica ela é muito importante pelo seguinte, ela que é a proteção, vamos dizer assim, de nossa personalidade, ou disso aqui, ó, de todas as nossas crenças, de nosso paradigma. Que às vezes a gente só concilia isso, né, com coisa negativa, mas não. Qualquer programa bom que tem aqui, ele também é protegido. Então ela tem essa proteção exatamente para a gente não ser totalmente sugestionável. Então, aquilo que a gente está aqui até os 6, 7 anos principalmente, que a gente recebeu de nossa família, é uma engenharia perfeita. Então é tido como a verdade, ou seja, o nosso ambiente vai ser aquilo. Então tem essa proteção para isso. Só que, infelizmente, acontece porque a gente não entende como esse daqui comunica,
Então a gente começa a comunicar aquela questão, aquela base da psicologia reversa, aquelas coisas que é de falar para nossa filha ou nosso filho as coisas negativas, desculpa, para que ele seja esperto, para que ele não caia naquilo. Só que você já entendeu o que isso ocorre, porque a linguagem é diferente. Não adianta eu analisar e conversar com o neocórtex da pessoa. Por quê? Se eu repito isso muito, neocórtex para neocórtex, ou seja, é difícil, dinheiro é difícil, tem que trabalhar demais, é sofrido e tal. Eu repito isso, vira um programa, cai pro subconsciente, que é por repetição e sentimento. Beleza, caiu aqui, ele não gira o programa de, então vou me esforçar muito e estudar para que eu ganhe dinheiro. Não, cai aqui e vira. Ganhar dinheiro é difícil. Então, se eu, por exemplo, ter uma profissão que ganhar dinheiro não seja tão difícil, eu vou fazer de tudo para sabotar e me atrapalhar naquela profissão. Só que o que mais acontece é que eu nem gosto daquela profissão. Eu vou gostar de profissões que não ganham dinheiro. Vou gostar de profissões que trabalham muito e ganham pouco. Ou nem vou buscar uma profissão, que é o melhor do melhor. O cérebro é uma máquina perfeita. Então, se o programa está aqui, ganhar dinheiro é difícil, isso aqui não é mal nem ruim para ele, para esse daqui. Ele vai fazer de tudo para rodar esse programa. E vai proteger esse programa de todas as formas que ele puder. Porque isso é o certo para ele. Passou para ele, você analisou e comunicou para ele, depois que passou para ele vai proteger e vai fazer de tudo para manter. Então, se é positivo ou negativo. Então, acho que começou a clarear e vê a importância disso aqui. Então, vou conversar um pouquinho sobre o cérebro. O cérebro, ele começa pelo reptiliano. O reptiliano, desculpa aí meu desenho, o reptiliano ele fica na base aqui do cérebro. Ele fica aqui atrás, né? Ele vai ficar aqui assim, ele é o menor cérebro que tem. E fala reptiliano exatamente por causa disso mesmo, esse nome mesmo. Porque eles são os cérebros que controlam aí os répteis. Os répteis só têm esse cérebro, reptiliano. Esse cérebro, depois eu vou detalhar mais sobre cada cérebro. A gente tem 3 cérebros, né, basicamente. Tem outras divisões também, mas basicamente esses 3 cérebros. O reptiliano, ele faz parte dos 90%. O reptiliano, ele é programado para... Ele veio, né, ele desenvolveu na humanidade. Se você acredita em criacionismo, né, então você entende que e acredita que é uma engenharia perfeita. Né? Ou seja, o Criador, ele criou uma engenharia perfeita. E se você acredita na evolução, também não tem problema nenhum. Chegamos numa máquina praticamente perfeita. Perfeita. Então, o reptiliano ele é o seguinte, ele é reacionista. Só que ele é muito poderoso. Ele faz parte daqui. Basicamente é o seguinte, ele é fuga ou luta, porque ele é instinto de sobrevivência. Ele é para nos manter vivo. Então, vamos dar um exemplo bem simples do nosso dia a dia. O reptiliano, se vem um caminhão na sua direção, você está dirigindo numa estrada, vem um caminhão na sua direção que vai bater em você, o reptiliano faz você em milésimos de segundo virar para a direita ou para a esquerda, e você nem vê. Por que você não vê? O cérebro reptiliano, ele produz uma enzima que ele neutraliza o neocórtex. Então você não analisa. O reptiliano, ele é reacionista, ele reage. E é por isso que ele neutraliza o neocórtex para você não analisar. Por quê? Se vem um caminhão na sua direção e o neocórtex pensa, vai analisar, você já morreu. Por quê? Porque ele vai pensar, não sei se eu viro para a direita porque tem um barranco, ou eu viro para a esquerda porque eu vou conseguir desviar. Nesses 2 segundos que você pensou isso, você já estaria morto. Então, é muito interessante entender isso. Assim funciona e funcionava na selva. Né? Apareceu um leão. Se você não subir numa árvore ou não correr a não sei quantos quilômetros por hora, no milésimo de segundo imediato que você viu, você virava, né, os nossos ancestrais viravam comida. Então, o desenvolvimento dele é interessante por causa disso. Agora, qual que é a parte problemática dele, que ele trabalha aqui? É porque, como é fuga ou luta, e também fuga da dor e busca do prazer, então tem como programar um monte de coisa aqui. E tem muita coisa que é programada aqui que é negativa. Vamos colocar um exemplo básico. Só fazer
uma relação entre uma cerveja e uma mulher bonita, ou um homem bonito, feliz e tal. Fez essa correlação, ele entende o seguinte: cerveja é igual prazer, é uma coisa boa. Então, o que acontece? Você é levado, né, por ele a tomar 1, 2, 3, 10 cervejas. E isso com qualquer coisa. É por isso que é muito usado. E também, né, com qualquer programa que é colocado aqui, que é relacionado com isso, com fuga ou com luta. Então, por isso que tudo que ele entende como ameaça, ele vai querer fugir. E essa fuga, o que ele faz para fugir ou para lutar? Ele vai produzir vários tipos na verdade, não são tantos assim, mas principalmente 2 tipos de hormônio que é para te transformar quase que em super-homem em alguns segundos, que é o adrenalina e o cortisol, principalmente. Para que isso? Para que você possa pular um muro de 5 metros e nem ver e nem se machucar. Você sai correndo, estoura uma cerca de arame e nem vê quando você está em perigo. Ou para o seu corpo todo se preparar para a luta. Então você vai brigar e nem vai sentir. Então ele cria esses enzimas imediatamente para você poder agir muito rápido e resolver aquele problema. Sobrevivência, você não ser morto. Então, só que muitas outras coisas que não é um leão, que não é um revólver apontado na sua direção, muitas outras coisas do dia a dia, ele acha que também é ameaça. Então, por isso que tem que entender essa linguagem aqui. O que é ameaça, por exemplo, que nos atrapalha muito? Se aqui, vamos lá para os exemplos corriqueiros, né? Se aqui tem uma programação de que ganhar dinheiro, de que dinheiro é sujo, ganhar dinheiro é problema, é ruim, os ricos são maus, qualquer desse tipo de programação, se tiver aqui, quando você vai tentar fazer isso daqui, ele entende como uma ameaça. Se você vai mudar qualquer programa disso aqui, ele entende como uma ameaça. Então, por isso que ele vai criar em você várias coisas, como várias bioquímicas, né? Vários hormônios, vai criar em você medo, dificuldade, preguiça, muita coisa. Agora, por exemplo, falar em público. Por que muitas pessoas soam a mão, dá a ter problemas intestinais, treme? Por quê? Porque ele considera uma ameaça falar em público. Principalmente porque foi ensinado para não quando a gente era pequeno, não conversar com estranhos. Então é muito interessante, mas bacana. Acho que eu já estendi muito só no reptiliano. Depois a gente fala só sobre cada um deles. Vocês comentem aí qual que vocês acham mais interessante a gente conversar. Bacana. Então chega no límbico. Logo acima do reptiliano tem o límbico. Um pouco maiorzinho aqui. O límbico faz parte da emoção. Então ele é o cérebro que desenvolveu com os mamíferos. Então, um cachorro, ele sente a emoção. A gente pode comunicar com ele através de emoção. Se a gente fazer um carinho nele, ele sabe que a gente gosta dele. Se a gente xingar ele, ele sente a nossa vibração, o nosso tom de voz. Então, esse límbico, por que ele é tão importante para a gente entender? Porque ele também faz parte dos 90%. Então, o límbico e o reptiliano faz parte dos 90% da nossa mente. Eles são a nossa máquina, o nosso sistema, o nosso programa que decodifica essa mente aqui. Todos os programas que estão aqui são eles que decodificam, que nos comandam. Ele é emocional, ele é totalmente emocional. Então qualquer coisa que a gente passou ou a gente passa por emoção, a gente consegue falar a linguagem dele. É por isso que a gente reprograma a nossa mente com emoção também. É por isso que tem muitos exercícios de visualização que explica que você deve sentir. Ou seja, se realmente você faz uma visualização, por exemplo, de um dia bacana, ou de uma viagem interessante, ou de um carro que você quer comprar, você faz uma visualização e chega a sentir, você vai reprogramando, você vai programando aqui no seu límbico. Ou seja, você vai colocando os 90%. Todo o seu sistema vai trabalhar para alcançar aquilo. Então é muito interessante isso. Aí qual que é a parte que nos atrapalha, que a gente precisa trabalhar? Que se a gente viu nossos pais brigando, estou falando principalmente da infância, porque é principalmente ali, mas a gente é reprogramado em qualquer momento.
mas principalmente ali, a gente vai conversar depois. Então, principalmente, a gente viu nossos pais brigando por causa de dinheiro, ou nossa mãe triste, nosso pai triste por causa de alguma coisa, a gente ficou triste, ou a gente ficou muito feliz. Então, tudo aquilo que faz parte das emoções, ele vem para a base, principalmente foi para a infância, faz parte da base e a base é mais protegida de tudo do nosso subconsciente. Então, a gente vira, como se diz, né, a gente é um sistema muito complexo. Só que por a gente não saber disso daqui, ó, do reptiliano, do límbico, o jeito que ele trabalha, e nem desses 90% aqui, a gente é o motivo porque a gente não consegue as coisas que a gente quer em nossa vida. Porque se não tiver programado aqui, se a gente não souber falar a linguagem daquilo que realmente domina a gente, domina todas as nossas ações, não adianta eu entender só conscientemente. Eu analisar que algo é bom ou que é ruim, eu achar que eu vou fazer o que é bom e não vou fazer o que é ruim. Então a gente pode colocar em todas as áreas de nossa vida. As áreas espirituais, né, que é muito interessante a questão dos vícios. Por que a gente sabe que é bom cumprir os mandamentos, né, de Deus? A gente sabe que é bom e tem tanta dificuldade. A gente sabe que é bom fazer exercício físico e tem tanta dificuldade. A gente sabe que é importante a gente prosperar e tem tanta dificuldade. Então, todas as áreas. Relacionamento é bom e a gente tem tanta dificuldade. Porque a gente não sabe conversar essa linguagem. A gente analisa, né, com o neocórtex, que é gigante. A gente analisa e entende que realmente ter uma esposa, um marido é importante, relacionamento é interessante, não é, casamento não é ruim igual minha mãe ou meu pai falava, talvez eles que não deram certo, mas eu posso conseguir uma pessoa bacana. Só que a programação que está aqui é de ver os dois brigando, de ver os dois com dificuldade. Então por isso que quando essa pessoa vai arrumar um relacionamento, ela vai ter muita dificuldade primeiro para arrumar. E quando ela arruma, ela sabota, ela atrapalha tudo. Então, essa é a relação principal da gente entender no vídeo de hoje. Olha o tamanho do neocórtex, né? O neocórtex é o maior de todos, ou seja, ele é o cérebro inteligente. É muito importante a gente entender isso. É ele que analisa. Mas por que então ele é responsável só por 10%? É porque não precisa mais do que isso. É uma engenharia perfeita mesmo. Você analisa de uma hora para outra, você cai uma ficha. Caramba, é importante fazer exercício físico. Pronto, só precisa entender isso. Depois que você entendeu isso, aí você precisa comunicar isso com quem realmente manda em você. Então é só ele vai entender e vai aprender o nosso neocórtex e vai analisar e vai ver o que é melhor para a gente. Depois disso, o que estava faltando? Era só comunicar isso para os 90%. A gente só comunicar isso aqui que a gente analisou, né, do consciente. Ou seja, o neocórtex, ele é o responsável, vamos dizer assim, ele decodifica a parte dos 10%, que é o consciente. Bacana. E toda essa parte aqui, que são os 90%, aqui para baixo, é essa parte aqui. Essa parte aqui do nosso cérebro. Então, tudo isso daqui é o límbico e o reptiliano. Então, o que a gente tem que fazer é perceber o que está atrapalhando a nossa vida. Ou seja, eu quero melhorar. Pega as áreas principais, principalmente espiritual, saúde, relacionamento, família, a área que você quiser. E analisa e vê. Tem muita dificuldade em relacionamento, tem muita dificuldade na parte financeira. E vê como que era a minha infância no relacionamento. Meus pais brigavam muito, como que era? Então aquilo ali, exatamente aquilo ali que é a sua base de programa. Depois vai mudando bem pouco, mas principalmente ali que são os seus programas. Brigavam muito? Não, era um casal bacana. Então nessa área provavelmente você está bem. Se você está mal, então a única coisa que você precisa fazer é entender que os 10% é essa análise que você fez. Agora você tem que saber romper essa faixa crítica e passar isso que você decidiu e percebeu que é importante, que é bom, passar para os 90%. Aí ele age automaticamente, você age automaticamente. O que acontece? Falando da parte financeira,
Eu entendi que é importante eu prosperar. Aí eu passei para cá, mudei a minha programação. Não, dinheiro não é do diabo, dinheiro é uma bênção. Eu mudei esse programa com técnicas, ferramentas que a gente vai conversar. Depois que você mudou esse programa, você vai acordar na segunda-feira animado, feliz para trabalhar. E mais importante, muito animado para chegar em casa e estudar, porque você quer prosperar, progredir naquele emprego. E se você é uma pessoa que quer ir para a parte de empreendedorismo, você vai conseguir economizar, você vai fazer curso, tudo que precisar para você montar o seu negócio. É automático. Da mesma maneira que é automático as coisas erradas que você faz se você tem esses programas errados. Bacana? Tá ficando claro? Né? Então, é basicamente isso que eu quero passar para vocês hoje. Outra coisa interessante que a gente vai ver, mas é um conhecimento bem mais profundo, não profundo, né? É aquilo que a gente vai fazer uma caminhada aí no conhecimento. E depois de algumas aulas, eu quero passar para vocês algo muito, muito forte, que é sobre os neurotransmissores, os hormônios, principalmente dopamina, serotonina, ocitocina, entre outros, são hormônios que é criado principalmente pelo nosso reptiliano, que é relacionado com o que está programado aqui, que é onde a gente tem ânimo ou desânimo, ou preguiça, que é onde a gente tem coragem de arriscar, de fazer, ou medo. É onde a gente tem iniciativa ou a gente fica com medo de agir. É onde a gente começa um projeto e tem força para persistir e terminar e chega ao sucesso, ou a gente começa e para. Então esses hormônios, eles são muito interessantes. E eles que fazem parte da nossa bioquímica, aquilo que a gente sente. Quando a gente acorda animado para ir malhar, ou quando a gente acorda com preguiça e liga a televisão e não vai. Então isso é muito interessante. É por isso que eu coloquei esse cachorrinho, que vocês devem estar perguntando por que dele aqui. Ele desenvolve ocitocina. Ele é uma imagem, que falei para vocês que nosso cérebro trabalha com imagem. Tem vários tipos de imagem no sistema, né, na natureza, no nosso universo, que são chamados de arquétipos, símbolos. Eles trabalham o nosso inconsciente, né, principalmente o nosso reptiliano e límbico, nessa parte de bioquímica. Não tem como a gente trabalhar a nossa bioquímica, ou seja, os hormônios que nos dá força ou fraqueza, ânimo ou desânimo. Também dos conhecimentos é com símbolos e arquétipos. E eu vou explicar mais para frente. Mas, ou seja, tem vários tipos de técnicas, né, que você pode usar para conversar com para passar dessa faixa aqui e conversar com o seu subconsciente, porque é ele que comanda. Então, várias delas, aí eu vou conversar mais para frente também, mas qualquer técnica, qualquer ferramenta, qualquer metodologia que trabalha o subconsciente, é ali que você deve dedicar. PNL, né, Programação Neurolinguística, que na verdade é reprogramação neurolinguística, porque a gente já vem programado de fábrica, né, de pequeno. Então, reprogramar PNL, auto-hipnose ou hipnose, coach, né, eu tenho formações em coach, trabalha também com subconsciente, visualizações, meditação, várias, né, tem várias. Eu vou passar algumas para vocês, bem simples e eficientes. Já vou passar hoje já algumas também já para terminar o vídeo. Mas, ou seja, a gente vai conversar sobre várias ferramentas que trabalham isso daqui. Então, deixe nos comentários, né, as partes que vocês tiveram dúvida, o que vocês acharam, né, e as perguntas, para que a gente vai aprofundando e progredindo nisso aqui. Porque uma coisa que eu quero chegar, a gente vai falar rapidinho, a gente vai sair aqui, na verdade a gente vai voltar aqui no tempo, um pouco, mais para frente a gente vai voltar um pouco no tempo, para falar sobre antes de vir para essa terra, um pouco. Depois aqui a gente já está falando, a gente vai falar dos cérebros e da mente, para poder chegar, na verdade, a gente passar por aqui, e na verdade a gente chegar, pessoal, né, no conhecimento que é mais importante de todos, que é as leis do universo. Como que
a gente, né, como seres que estamos dentro do universo, como que a gente vai entender, né, as leis do universo e trabalhar com elas? Porque se a gente não estiver trabalhando em sintonia com essas leis, as coisas simplesmente não acontecem. Então é muito interessante. Por que que às vezes você passa no carro da passa no carro da manga? Então, por que que a gente, se vocês, né, alguns de vocês talvez já estudaram a lei da atração, por exemplo. Na verdade, tem muitas leis, principalmente 11 leis, né, que a gente vai estudar sobre elas. Mas por que que, às vezes, se você vai estudar essas leis, ou principalmente a lei da atração, aí você faz aqueles exercícios e a coisa não acontece? Talvez você consegue uma vaga no estacionamento, consegue um lanche, eu conseguia muito isso, mas por que que não, a gente não consegue realmente materializar, atrair ou manifestar as coisas maiores para nós? Por quê? Porque a gente não entende essa relação aqui, ó. Então eu vou conversar, isso aqui é uma base que eu estou passando para vocês, né? Para a gente chegar realmente nesse poder aqui. Né? Da gente, eu quero ter essa harmonia, eu quero montar um negócio, eu quero fazer uma faculdade tal. Da gente analisar isso, conversar com o nosso subconsciente, trabalhar de acordo com as leis do universo e alcançar isso. Né? Nada de um dia